Fala galera, chegamos ao nosso sexto episódio da nossa série Palavra-chave da Geografia, tudo bem? Hoje estaremos falando aí tudo sobre capitalismo para você mandar bem. Para você que me conhece, eu sou o professor Rafael, e para você que não me conhece, também sou o seu professor Rafael. Bora lá? Bom galera, vamos lá, vamos dar continuidade então. Para quem está chegando agora, que não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aí o link da playlist nos cards, tudo bem? É só você acessar lá que você vai ter acesso a todos os outros vídeos, tá? Então já se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua dúvida também, tá bom? E hoje estamos aqui nesse local totalmente diferenciado aí, né? E estaremos falando sobre tudo sobre capitalismo para vocês, tudo. Primeira coisa, o que é o capitalismo? O capitalismo é a presença do lucro. É bem mais complexo do que isso, mas a partir disso você já começa a ter uma noção do que é o capitalismo. É um sistema econômico onde o lucro é a principal vigência. Só para você ter ideia do que a gente está falando. Quando que surgiu o capitalismo, você sabe? O capitalismo ele surgiu a partir de 1500, mais ou menos, século XV, com as grandes navegações. Isso. Por que ele surgiu? Antes nós tínhamos os sistemas feudais, tá? E ali no sistema feudal nós tínhamos o escambo, que era a troca de mercadoria, uma troca de uma mercadoria pela outra, simplesmente isso. E aí, com essas grandes viagens, algo começa a ser necessário, tá? O que é que era necessário através dessas grandes viagens? O lucro, tá? O pessoal ia viajar, ficava aí 6 meses, 8 meses, um ano, às vezes até mais de ano fora, viajando, buscando iguaria em outros continentes, e aí a partir disso eles sentiram a necessidade de estar ganhando alguma coisa com aquilo, né? É aí que surge o capitalismo. Essa primeira fase do capitalismo, nós temos 3 ou 4 fases, a gente vai estar falando sobre isso. Essa primeira fase do capitalismo, ela é conhecida como capitalismo mercantil, né, o mercantilismo, você já deve ter visto falar do mercantilismo, ou o capitalismo comercial, tudo bem? Pode ser qualquer uma dessas duas formas aí, está correta você falar. Nessa fase, uma das suas características seria a manufatura. Tudo que era feito à mão. Claro, né? Naquele momento ainda não existia máquinas, tecnologia, nada disso. E aí, uma simples blusa, camiseta, que você fosse comprar, ela saía bem mais cara. Por que saía mais cara? Porque se você fosse comprar, primeiro que você tinha que encomendar. A mesma família que produzia essa camiseta tomava conta de todo o processo. Ela não só fazia camiseta, ela cuidava da ovelha que produzia a lã, que dali fazia a linha, né? E da linha produzia o tecido, que fazia o corte, que costurava, que tirava suas medidas e aí sim fazia a sua camiseta. Então saía bem mais caro porque o processo era bem mais longo e bem mais demorado. Então as famílias, né, tomavam conta dessa parte. Essa primeira fase ela perdura mais ou menos do século XV até o final do século XVII, mais ou menos, para você ter ideia. A segunda fase é muito fácil de você lembrar quando ela começa. A segunda fase do capitalismo ela começa com a Revolução Industrial. Lá na Inglaterra, é isso mesmo, tá? Então a segunda fase, ela começa meados do século XVIII, tá? Por volta de 1860, 1870, mais ou menos. E aí essa segunda fase, ela é conhecida como capitalismo industrial e tudo se transforma. Tudo mesmo, galera. Imagina a seguinte situação. Na segunda fase, se antes se produzia 10 blusas dessas por mês, agora começa a se produzir 100, 500, 1000 blusas. Então, já não é mais a família que é responsável por todo o processo. E até mesmo eles precisam começar a fragmentar esse processo. Né? Então, alguém vai criar a ovelha, alguém vai, né, tirar a lã da ovelha, alguém vai produzir os tecidos e assim consecutivamente, para você ter ideia. E aí, a produção em larga escala consegue fazer com que os preços baixem também. Então, essa segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, a metropolização é algo muito marcante, porque a partir desse momento, né, o surgimento de novas cidades e esses grandes centros, o crescimento demográfico é muito grande. Há uma explosão demográfica inicialmente em determinados países, esses países desenvolvidos, onde estava ocorrendo essa revolução industrial.
Se lembre sempre, a Revolução Industrial, ela ocorre primeiramente lá na Europa, na Inglaterra, só que ela vai acontecendo em outros países em períodos diferenciados, não é o mesmo período para todo mundo. Tá? Então, o Brasil mesmo, essa Revolução Industrial vai ocorrer aqui por volta de 1930, só para você ter uma ideia mais ou menos de como é que foi ocorrendo. Mas essa revolução industrial, né, essa segunda fase do capitalismo, permite com que as cidades, essa urbanização, a metropolização ganhe uma dimensão muito grande nos países. Hoje, devido a isso, um país como o Brasil, que era totalmente rural, passa a ter 85% dele urbano. Então, só para você ter uma ideia dessa metropolização. E a partir disso tem outras características, como o Fordismo, como a diminuição dos valores das mercadorias, já que se produz tanto de uma determinada mercadoria, é possível baixar o custo dela, tá? E aí, continuando, chegamos aí à terceira fase, né, desse capitalismo. O capitalismo, a terceira fase, é conhecida como capitalismo financeiro. Terceira fase do capitalismo. Ela começa por período pós Segunda Guerra Mundial, período Guerra Fria, para você ter ideia, começa a terceira fase. Ela é marcada pelo surgimento dos blocos econômicos, ela é marcada pelas multinacionais, essas multinacionais que eram grandes empresas de países desenvolvidos, e aí de repente essas grandes empresas, né, começam a criar filiais, indústrias em outros países, né, justamente para poder pegar essa mão de obra barata dos países, principalmente terceiro mundo, né, e conseguir produzir um produto com um custo menor. Então essa terceira fase, ainda mais com esse período de pós-Guerra Fria aí, de Segunda Guerra Mundial, é um período bastante conhecido devido à grande evolução tecnológica que já começa ali da segunda fase do capitalismo industrial. Imagina, com a máquina a vapor, né? E aí depois a partir disso vem toda essa evolução que a gente conhece. Então o capitalismo, ele toma uma proporção, ele faz com que haja uma grande transformação na nossa sociedade que antes era algo inimaginável, tá? E aí por que que no início eu falei de 3 ou 4 fases? Existem especialistas que falam que nós estamos na terceira fase do capitalismo e passando por uma nova vertente, que é a vertente tecnológica, tá? Que é justamente essa vertente devido à internet, à globalização, né? Imagina a globalização, eu gosto de falar que a globalização ela é prima primeira do capitalismo. Por quê? Tanto o capitalismo quanto a globalização, os dois são perversos. Eles são ótimos, mas ótimos para quem? Ótimos para quem tem dinheiro, para quem tem uma classe social boa. Quanto mais dinheiro você tem, né, mais acesso a produtos, mercadorias, a pessoas, a lugares você vai ter, né? Isso você pode observar pelo seguinte: quando a pessoa tem muito dinheiro, ela vai ter acesso a viagens, a celulares, a internet, a comprar mercadorias de outros países, a uma qualidade de vida superior, né? Então, o capitalismo, ele define o estilo de vida das pessoas. Então, eu posso falar que é marcado por duas classes sociais, que é a burguesia e o proletário. E aí, a partir disso, nós temos as suas variações dentro de cada classe social dessa, né? A classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, e aí vai seguindo. Então, é algo que a gente precisa começar a entender para dar mais valor a esse tipo de conhecimento. Muita gente não consegue perceber o que é capitalismo porque viveu a vida inteira nele, não conhece outro sistema econômico e aí a partir disso não consegue compreender. Mas eu vou falar uma curiosidade sobre o capitalismo agora. Tudo no capitalismo foi feito para que você gaste dinheiro. Gastar dinheiro. Essa é a função do capitalismo. Se você economiza dinheiro guardando lá no seu colchão, lá em algum móvel lá da sua casa, isso vai ser ruim para o capitalismo. Ele quer que você vá lá, comprometa todo o seu salário e além de comprometer o seu salário, ele quer que você vá lá, por exemplo, e compre uma casa
em 360 suaves prestações para você pagar aí em 30, 36 anos, mais ou menos, e aí você compromete a metade da sua vida no mínimo, né? Se você for considerar que a vida, sua vida útil, que você está trabalhando, é a sua vida toda praticamente, né? Você pagando juros e impostos, né, para esse governo ou para alguma instituição financeira, tá? E aí, além disso, imagine a seguinte situação. Imagine os feriados. Feriado é algo que só existe em um país capitalista. Eu vou começar, por exemplo, um feriado. Imagina que eles utilizam, por exemplo, os feriados como apelo emocionais, tá? Imagina o Dia das Mães. O Dia das Mães, se você fizer uma cartinha, se você fizer isso, fizer aquilo outro, é muito legal. Isso é muito legal. Mas, diante de outras pessoas, vai ficar parecendo que você não deu valor para sua mãe. Porque para eles o legal mesmo é se você for lá e comprar algo e de preferência que seja muito caro. Quanto mais caro, mais você ama sua mãe. Então, o quanto você ama sua mãe está ligado ao valor do presente, né? Então, começa aí Dia das Mães, aí quando você passa isso em maio, né? Passa um pouquinho, chega junho, chega Dia dos Namorados, aí de você se não comprar o presente. Imagina você ganhar o presente do Dia dos Namorados e não ter lembrado de comprar o seu, hein? Tá enrolado, hein? Então, assim, o presente também está relacionado muito. A pessoa pode até falar assim, não, eu não me importo, não. Cai nessa não, tá? Continuando. Chega agosto ali, Dia dos Pais, né? Você precisa comprar e assim consecutivamente. Então todos os feriados eles utilizam esse apego emocional e quando você não tem que comprar o presente para alguém, é um feriado prolongado para que você possa viajar, você possa gastar, você possa fazer alguma coisa em que você vá movimentar esse dinheiro, né? Que você vá fazer coisas com que o dinheiro circule. Aí chega Natal, chega Ano Novo, chega Carnaval, chega tudo. Então, quando você para pensar, feriado foi feito para você gastar dinheiro, movimentar dinheiro. E essa é uma das características e uma curiosidade dentro do capitalismo. Outras características que eu posso falar, além do lucro do capitalismo para vocês, eu posso sugerir para vocês aí a propriedade privada. Propriedade privada é algo marcante dentro do capitalismo. Por que que é algo marcante? Porque quanto mais propriedades você tiver, melhor, mais conceituado você vai estar, tudo bem? O governo, né, tem empresas, a gente costuma chamar elas de estatais, mas essas estatais têm um determinado poder perante a sociedade, mas perante o desenvolvimento econômico, financeiro de toda a nossa sociedade, ele não tem, ele tem um papel importante, mas não é o principal papel. Então, o principal papel talvez seja justamente dessa instituição privada, né? Escolas particulares, médicos particulares, dentistas. Quando você vai numa sociedade que ela não é capitalista, se eu virar para você e falar assim, você tem que comprar uma roupa, uma geladeira, um eletrodoméstico, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E você chega numa cidade que você não conhece, aonde que você vai nessa cidade para poder comprar? Você vai no centro. Você sabe que se você chegar no centro dessa cidade, você vai encontrar todas essas coisas, correto? Correto, mas na sociedade capitalista. Se você chega numa sociedade socialista, você for no centro, você não vai encontrar nada. Você quer tomar um sorvete, não vai ter uma lojinha lá de sorvete, por exemplo, para você poder comprar esse sorvete, um salgado, enfim, qualquer outra coisa. Por quê? Porque o comércio não faz parte daquela sociedade, tá? Tudo em que existir em outra sociedade, no socialismo, por exemplo, é do governo. Nada, você não tem nem dono da sua própria roupa, você não é, tá? Então, são só exemplos que eu queria dar para vocês aí do capitalismo, tá? Para que vocês pudessem entender um pouquinho aí dessa sociedade a qual a gente vive nesse momento. Então, a gente tem três fases, eu diria para vocês que nós temos três fases: o capitalismo comercial ou mercantilismo, nós temos o capitalismo industrial e depois a terceira fase, o capitalismo financeiro, e dentro do capitalismo financeiro, uma vertente aí do capitalismo tecnológico, tudo bem? Tem alguns que vão falar que é a quarta fase, esse capitalismo tecnológico aí, tudo bem? Então isso aí foi tudo para você poder compreender o que é esse capitalismo, algo que está tão presente na nossa sociedade e que muitas vezes a gente não consegue perceber isso tudo que gira através dele.
No mais, aguardo vocês para a próxima aula, tudo bem? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, de deixar o link e até a próxima. Fui!